1 Tessalonicenses 4, verso 1 a 12. Namoro cristão, como agradar a Deus. Essa é a primeira de uma série de 4 ou 5 sermões. Deus vai nos conduzir e vamos ver a necessidade. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12 diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, e como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito, assim o fazeis para com todos os santos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. Ajuda-nos na compreensão dela. Sejamos abençoados e alimentados nesta manhã. Eu peço isto humildemente em nome de Jesus. Amém. Tomem assento. Paulo vai tratar de 3 assuntos nessa passagem. 3 assuntos que caminham na mesma direção, que nos conduzem à mesma pergunta: como agradar a Deus? Vamos fazer essa pergunta? Como? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Como é que eu posso agradar a Deus? Nessa passagem, Paulo vai tratar de 3 assuntos vitais para a igreja. Eu vou inverter aqui as ordens, ou a ordem, e em seguida eu falo a juventude. Dos versos 9 a 10, Paulo vai tratar da questão da comunhão entre os salvos. Se vocês observarem essa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vai louvar ao Senhor pelo amor existente entre os irmãos. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai suplicar a Deus para que o amor entre os tessalonicenses crescesse. No capítulo 4, ele volta à exortação quanto ao amor entre os crentes da igreja. O interessante é que quando Paulo trata desse assunto, diz que aqueles irmãos já tinham sido instruídos por Deus. E essa é uma pergunta, porque ele não disse instruídos por mim, e ele diz instruídos por Deus. Quando Paulo trata desse aspecto, ele fala quase que de algo que está presente na natureza. Por exemplo, o peixe nada. Quem ensinou o peixe a nadar? Deus colocou esse instinto nele. O falcão voa. Quem ensinou o falcão a voar? Deus colocou esse instinto nele. Faz parte da natureza dele. Quando Paulo diz que nós fomos instruídos por Deus, ele está dizendo que com a nova natureza que nós recebemos, nós fomos capacitados para amar uns aos outros. É algo inerente à nova natureza que recebemos. Mesmo porque 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que quem ama conhece a Deus e quem não ama não conhece. Só para terminar esse aspecto, porque eu quero tratar hoje basicamente sobre a questão de namoro e a questão do corpo. Parece que a oração que Paulo fez lá no capítulo 3, para que o amor dos tessalonicenses aumentasse, foi tanto ouvida por Deus quanto atendida pelos crentes. Porque quando Paulo vai escrever a segunda epístola, no capítulo 3,
no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que a fé daqueles irmãos estava crescendo. E o amor deles, uns pelos outros, crescia cada vez mais. Ou seja, eles conseguiram fazer com que esse sentimento bendito que vem de Deus crescesse. Nesse sentido, vale a pena eu dizer isso aos irmãos. Nós nunca deveríamos nos contentar com a medida de amor que temos uns pelos outros. Nós deveríamos desejar que isso aumentasse cada vez mais. Outro aspecto que eu quero tratar antes ainda são os versos 11 e 12. Eles versam sobre a honestidade e a dignidade. Mas observem os irmãos, podem olhar para mim, depois vocês olhem para o texto. E eu não vou fugir ao texto, pode ficar tranquilos. Nos versos 9 e 10, Paulo fala para os de dentro. É o aspecto da comunhão interna, comunal, a seara, a igreja. Nos versos 11 e 12, Paulo fala dos de fora. Ele disse que nós temos obrigação de amar os de dentro primeiro. E depois disse que nós temos a obrigação de dar bom testemunho para os que estão do lado de fora. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque quando Paulo passou por Tessalônica e ele ficou lá apenas 7 dias, vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, vão ver que Paulo não pôde permanecer na cidade muito tempo. Ele anunciou o evangelho e logo houve um tumulto e ele foi obrigado a fugir para Bereia. Nos 7 dias que Paulo esteve em Tessalônica, ele anunciou a vinda de Jesus. Disse que a vinda do Senhor aconteceria em breve. Muitos irmãos absorveram essa mensagem, atenderam essa mensagem apostólica. Só que eles não compreenderam a doutrina inteira. Como eles imaginaram que Jesus ia vir logo, muitos deles abandonaram os seus trabalhos, os seus empregos, deixaram de receber salário e passaram a viver das dispensas dos outros, dependendo da ajuda e da caridade dos outros, e deixaram de pagar seus compromissos. 2 coisas aconteceram: se tornaram pesados para os irmãos e motivo de escárnio para o mundo, porque os incrédulos olhavam e diziam assim: está vendo, os crentes, eles não pagam as coisas que eles contratam. Paulo vai dizer: nós temos obrigação de amar os irmãos, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, faz parte da nova natureza. Mas ele disse que nós também temos obrigação de dar bom testemunho para quem está do lado de fora da igreja. É verdade que muitas vezes o mundo nos acusa sem razão, mas é verdade também que nós não deveríamos dar motivo real para que os incrédulos olhassem para a igreja e zombassem dela. Nós temos que honrar os compromissos que assumimos e as dívidas que fizemos, para que o nome de Jesus não seja comprometido e ninguém use isso como motivo para não se achegar ao Evangelho do Senhor. Ponto. Agora então vamos aos versos 1 a 8, que é o que nos interessa, e eu acredito que vocês vieram aqui por causa disso. É o aspecto da dedicação e da santificação do corpo. Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos. Observe que há um rogo, há um pedido veemente. Rogar é uma expressão que aparece no Novo Testamento 63 vezes. E boa parte delas estão nos lábios do apóstolo Paulo. E observe que esse rogo que ele faz, ele não faz em seu próprio nome. Ele faz em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando ele termina o verso 8, ele diz assim: quem rejeita estas coisas, não rejeita aos homens, mas rejeita a Deus. Portanto, quando nós ouvimos essa exortação, nós temos que ouvir essa exortação como sendo a exortação de Jesus à igreja, e não do apóstolo Paulo. Outro dia alguém escreveu lá no Facebook: eu vou à igreja para ouvir Deus falar e não para ouvir homens falar de Deus. Uma grande baboseira isso. Quem vem à igreja vem para ouvir homens falando de Deus, e nós temos que ouvir os homens de Deus como Jesus falando, como o próprio Deus falando. Paulo vai instruí-los do modo como eles devem viver para agradar a Deus. A pergunta permanece: como agradar a Deus? Amando os irmãos dentro da igreja. Como amar a Deus? Sendo honesto, dando bom testemunho para os de fora. Como agradar a Deus? Guardando, consagrando, dedicando o próprio corpo ao Senhor. Em ler Romanos 12, verso 1 e 2,
vê que o culto que interessa a Deus não é esse culto propriamente falando. Esse culto é uma consequência de um outro culto maior, que é a dedicação do próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A maior oferta que você pode fazer essa manhã não é de dinheiro. A maior oferta que você pode fazer a Deus essa manhã não é apenas o seu tempo dedicado aqui neste lugar. A maior oferta que você pode fazer a Deus é consagrar e dedicar o seu corpo para Ele. A sociedade diz, a mídia diz, todas as pessoas dizem, você precisa explorar o seu corpo, precisa gozar dos privilégios do corpo, precisa desfrutar dos prazeres que o corpo pode lhe proporcionar. A Bíblia diz que há um caminho de morte no final para aqueles que decidem assim, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então dedique o seu corpo a Ele, apesar de todos os ventos e de toda a mensagem que a mídia tenta impor para nós através dos filmes, das novelas, dos programas de televisão. Quando Paulo está escrevendo e instruindo aos irmãos de Tessalônica, observem que todo o texto bíblico faz parte de um contexto. O contexto aqui é de uma cidade pagã. As cidades gregas e a cidade de Tessalônica é uma delas. Faziam parte de um contexto de um paganismo profundamente imoral. Os cultos aos deuses gregos e sobretudo lá em Tessalônica como em Éfeso, eram ministrados por sacerdotisas. O culto, ele acontecia em meio a orgias sexuais. Por exemplo, no templo da deusa Diana dos Efésios havia 1000 sacerdotisas que estavam lá à disposição dos homens, que iam para adorar a Diana dos Efésios, e a adoração se dava com ato sexual. Havia uma orgia, os deuses gregos eram imorais. Portanto, quando Paulo vem aqui, e ele está falando para irmãos que se converteram do paganismo, e saíram dos cultos que eram eivados e marcados pela orgia sexual, esses irmãos estão agora inseridos na igreja de Jesus. A igreja que professa o nome de Jesus, a igreja que adora um Deus santo, e Paulo vai instruí-los, que agora não se adora mais do modo como eles adoravam, não é em meio à orgia sexual, mas é oferecendo o corpo a Deus como sacrifício vivo, oferecendo um corpo a Deus, de maneira tal que ele não tenha mais contato com o pecado, ou pelo menos não seja dedicado mais ao pecado. Havia uma preocupação no apóstolo Paulo, assim como há uma preocupação no pastor da igreja. Por isso que a gente instrui, para que aquelas práticas que nós tínhamos lá fora não continuem acontecendo aqui dentro, uma vez que nós somos chamados para uma vida nova. Paulo disse, eles foram instruídos, e é importante instruir para que ninguém tenha desculpa. Mas Paulo vai apresentar 4 razões para que o corpo seja dedicado a Deus, para que nós venhamos nos abster de todo tipo de impureza. Você é casado, eu quero dizer isso aqui. Esse texto que lemos, verso 1 a 8, ele não é só para solteiros, ele é também para casados. De maneira que quando eu estiver falando, eu não estou falando apenas para um grupo, eu estou falando para a igreja, num modo geral. 4 razões. A primeira, devemos viver em santidade para quê? Para agradar a Deus. Qual era a pergunta que nós tínhamos no início? Como agradar a Deus? Primeira resposta é esta: devemos viver em santidade. Se no paganismo os deuses eram adorados, irmãos, pelas orgias sexuais, no cristianismo Deus é adorado pela consagração do nosso corpo a Ele. Isso quer dizer, se você é solteiro, deve manter-se casto, deve guardar-se para o casamento, não deve dar-se a liberdades no namoro, não deve avançar na intimidade sexual, não deve explorar o seu corpo, não deve ter ato sexual. Se você é solteiro, precisa guardar o seu corpo. Deve esperar pelo casamento para então explorar e gozar da intimidade sexual. Se você é solteiro. Se você é casado, você deve manter-se fiel ao seu cônjuge e deve evitar a todo e qualquer custo, qualquer possibilidade de infidelidade. Há um preceito bíblico para nós. Interessante que esse era um conceito novo para os tessalonicenses.
Eles não estavam acostumados a essa ideia de Deus. Os deuses que eles adoravam não se importavam com o modo como eles viviam. Os deuses gregos só se interessavam pelo ato do culto. Não se importavam se eles guardavam o corpo ou não. Mas Paulo vai dizer que o Deus a quem servimos agora, o Deus da Bíblia, Ele está interessado no nosso corpo, Ele está interessado no modo como a gente vive, e é o modo como a gente vive que vai provocar e gerar nele satisfação ou desagrado. Fique bem claro, o nosso corpo, ou o uso do nosso corpo, pode agradar ou desagradar a Deus. Como agradar a Deus? Verso 3, Paulo vai dizer, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E vos abstenhais da prostituição. Todo mundo vive para agradar alguém. Romanos 15:1 diz que alguns vivem para agradar a si mesmos. Gálatas 1, verso 10, Paulo disse que alguns vivem para agradar os outros. E ele disse, se eu vivesse para agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas se há um alvo na vida, e olhem para mim, por favor, se há um objetivo, uma meta principal na vida de um crente, e sobretudo de um jovem crente, é viver para agradar a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 5:24, e o autor de Hebreus no capítulo 11 vai dizer que Enoque alcançou, obteve a afirmação de que agradara a Deus. Jesus vai dizer em João 8:29, eu vivo só para agradar a Deus, a quem nós estamos agradando. É nosso objetivo, é nossa meta principal, agradar ao Senhor. Será que Deus é engrandecido através do corpo, da alma e do espírito nosso? Agradar a Deus deve ser o nosso objetivo, e para isso você vai precisar dedicar o seu corpo a Ele. Segundo, devemos viver em santidade para obedecer a Deus. Quando Paulo esteve em Tessalônica, ele instruiu aqueles irmãos por preceitos, mandamentos, tradição oral. Mas agora Paulo não se limita a falar, ele escreve para os irmãos. Ele está instruindo. Instruir é um termo militar. É um termo militar. Paulo vai se apropriar desse termo. 2 vezes ele vai usar esse termo militar. E ele está usando um termo militar para lembrar aos crentes que nós fazemos parte do exército de Deus. E instruir era uma ordem que era dada por um superior a um subordinado. Quem aqui já serviu numa força militar sabe o que é isso. Tem que bater continência para quem é superior. Recebe uma ordem e tem que obedecê-la. O apóstolo Paulo está falando da parte do Senhor, está instruindo em nome de Jesus. Ele está dando uma instrução, uma ordem do Senhor para os soldados dele. Por que é importante considerar essa expressão? Porque Paulo vai lembrar para nós que sexo foi criado por Deus. E quem criou o sexo, ele estabelece as normas e o modo como ele pode ser usado. Deus estabeleceu a esfera, o limite onde o sexo pode ser usado. Sabe aonde? Aonde? No casamento. Deus estabeleceu uma união sagrada entre o homem e a mulher, e somente no amplexo do lar é que o sexo pode ser explorado. Fora dele, não. Fora do casamento, sexo é adultério. Os casados precisam saber disso. Antes do casamento, sexo é fornicação. Os solteiros precisam saber disso. Mas em ambos os casos, tanto para solteiros quanto para casados, a palavra que Paulo vai usar é porneia, prostituição. Fora do casamento, o sexo foge todos os princípios e propósitos de Deus. Quem está praticando fora ou antes está em pecado porque está prostituindo o seu próprio corpo, ainda que não o venda. E isso não interessa a Deus. A palavra do Senhor e o mandamento dele, a instrução de Paulo é esta: abstende-vos de toda a prostituição, abstende-vos de toda impureza, porneia, nem antes nem fora, sexo só dentro do casamento, nem antes nem fora, sexo somente. Vocês tomaram café? Terceiro, devemos viver em santidade para quê, irmãos? Para glorificar a Deus.
O apóstolo Paulo vai lembrar que nós, os crentes, os salvos, somos diferentes dos incrédulos. Somos diferentes daqueles que não são salvos. Nós temos uma moralidade mais elevada. E há uma razão para isso. Os incrédulos vivem na imoralidade porque eles não conhecem o verdadeiro Deus. Eles não têm os conceitos que nós temos e conceitos bíblicos. Mas aqueles que já têm esses conceitos, que já conhecem a Cristo, precisam viver de uma maneira diferente. Precisam viver para a glória do Senhor. Durante a Primeira Guerra Mundial, Franklin Roosevelt, filho de Ted Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, foi lutar na linha de combate. Um observador que estava lá foi ao encontro de Quentin e disse a ele: nós os americanos, e eu vim aqui especialmente para te dizer isso, nós os americanos admiramos o modo como o filho do presidente está envolvido neste conflito. Quentin Roosevelt disse para ele: eu sou filho de Roosevelt e eu tenho que agir como um Roosevelt. Eu tenho que agir como meu pai me ensinou. Um filho age como seu pai. Um filho obedece às ordens do seu pai. Se nós somos filhos de Deus verdadeiramente, se nós temos o Espírito de Deus dentro do nosso coração, não há como não atendermos às ordens e os mandamentos do Senhor. E há um mandamento claro para nós pensarmos essa manhã. O verso 4. Cada um de vós, e esse é um mandamento particular, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Seu corpo é um vaso. Diga isso para a pessoa do seu lado. Seu corpo é um vaso. Alguns dos vasos mais largos, outros mais estreitos, mas é um vaso. Brincadeira. Só para descontrair que eu estou muito sério hoje. Seu corpo é um vaso que pode ser usado para honra ou para desonra. A Bíblia diz, irmãos, que há um vaso que Deus enche. Nós lemos aquela passagem da mulher que estava em aperto. A Bíblia diz que Deus foi enchendo os vasos. Deus quer encher esse vaso e usá-lo para a honra e para a glória do seu nome. Seu corpo é um vaso. Mas a verdade é, há muitos vasos que estão desonrando ou estão sendo usados para desonra, porque estão se dando a paixões infames na juventude. Quando o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, Timóteo foi um moço que ele alcançou numa das suas viagens. E Timóteo se tornou pastor. Paulo vai escrever para ele sobre 2 tipos de vasos. Vaso para honra, vaso para desonra. Veja o que ele disse em 2 Timóteo 2:21. Se alguém, pois, se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Como que um vaso pode ser usado pelo Senhor, pode ser útil para o Senhor? Ele vai explicar no versos seguintes: foge das paixões da mocidade, foge dos desejos da mocidade. Seu corpo é usado para honra ou seu corpo é usado para desonra? Pensemos nisso. 4º motivo: devemos viver em santidade para escapar do quê? Do juízo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Deus não faz acepção de homem algum. Não importa se você é crente ou não é crente. Não importa se você é filho de crente ou não. Não importa se você tem muito tempo de igreja ou não. Deus não faz acepção. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz: quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Se você é crente e faz injustiça, vai receber o quê? O troco. Se você não é crente e fizer injustiça, vai receber o troco. Deus não faz acepção. Warren Wiersbe conta a história de uma senhora que acusou o pastor da igreja porque o pastor estava pregando contra os pecados dos crentes. Ela se levantou e disse: ora, o pecado dos crentes é diferente. O pastor então disse a ela: sim, é diferente. O pecado dos crentes é muito pior. É muito pior. Nós não deveríamos brincar com o pecado. E há 4 razões para que a gente conserve a santidade e não brinque com o sexo. Primeira, Deus é vingador de todas as coisas. Interessante que Paulo, que pintou o Deus da graça, que estabeleceu a graça como meio da fé, apresenta Deus nesse texto como vingador.
E ele vai dizer: olhem para mim, por favor. Nós não podemos brincar com Deus nessa área. Se você brincar com Deus na área do sexo, você vai receber um troco. Embora Romanos 8:1, a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. A Bíblia também diz em Gálatas 6:7 que aquele que plantar o mal vai receber o mal. Há muitos jovens crentes que brincaram com esta área e que estão pagando um preço muito alto hoje. Quando eu venho aqui falar para vocês, eu falo com o meu coração muito compungido. Eu não quero isso para vocês. Eu não quero que vocês venham pagar esse preço alto. Havia um moço na Bíblia, um dos juízes de Israel, chamado Sansão. A Bíblia diz que talvez nenhum como ele foi cheio do Espírito Santo. Ele vivia cheio do Espírito Santo. Ele conseguia vencer milhares, sozinho não, com Deus na vida dele. Mas ele começou a brincar com essa área. Começou a ter contatos sexuais com outras mulheres. E diz a Bíblia, Deus se retirou dele. Vocês conhecem o final da história dele. Ele acabou nas mãos do inimigo. Se tornou motivo de escárnio e de piada para os inimigos. Não pode brincar com essa área. Essa área é muito séria. A segunda razão para que você conserve o seu corpo e não brinque com o sexo é porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santificação. Há um propósito de Deus para nós, irmãos. Quando Paulo escreve a carta dele aos Efésios, Deus fala da igreja, olhem para mim. Deus fala da igreja como algo que foi concebido na eternidade. A igreja não é produto dos apóstolos, não foi uma ideia de Pedro. A igreja é um projeto de Deus. E a igreja não foi pensada, não foi projetada aqui na terra. A igreja foi projetada na eternidade, lá no céu, quando ainda não havia mundo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que quando Deus pensou na igreja, Ele pensou numa comunidade que seria santa e totalmente dedicada a Ele, nunca ao pecado. Ele vai dizer que Deus nos destinou desde a fundação do mundo para sermos santos. É propósito de Deus que nós sejamos santos. Nós não podemos inverter o propósito dele. Terceiro, quem pratica a impureza menospreza os recursos que Deus tem colocado à disposição. Quando Paulo diz assim, quem despreza, quem rejeita estas coisas, não rejeita aos homens, mas a Deus que vos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a vocês, foi dado a mim, de maneira que eu não tenho desculpa para viver no pecado, para acender aos impulsos do meu corpo. Aliás, é uma frase que me acompanha. Seu corpo tem que ser o seu servo. Se não for, torna-se o seu senhor. Tem que ser seu servo. Você tem que ter controle sobre o seu corpo. E sabe quem vai lhe dar domínio próprio? O Espírito Santo. Portanto, se você tiver comunhão com Deus, buscar a sua palavra e a oração, o Espírito Santo vai ajudá-lo, vai conduzi-lo, e você vai poder chegar aqui um dia diante do pastor, com o seu esposo, com a sua esposa, e poder se rejubilar e dizer, eu me guardei para essa hora. Deus me guardou. Deus tem colocado à sua disposição o Espírito Santo. Portanto, você não precisa ceder aos impulsos da carne. O Espírito Santo foi colocado à sua disposição para ajudá-lo nessa tarefa. Interessante que Deus não nos chama apenas para uma vida de santidade. Ele também nos dá poder para viver em santidade. E o poder vem através do Espírito Santo. Quarto, quem despreza a santificação, despreza a Deus. Quem despreza a santificação, despreza a Deus. Se você quer viver na impureza, você está rechaçando Deus da sua vida. Você está colocando Deus de lado. De modo que a pergunta não deveria ser, e agora? Como é que eu vou ficar diante da família? Como é que eu vou ficar diante dos meus amigos? Como é que eu vou ficar diante da igreja? Há muita gente que faz essa pergunta depois que engravida, depois que tem dificuldades nessa área e que o pecado se torna notório. Fica perguntando como é que eu fico diante das pessoas. A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser como é que eu vou ficar agora diante de Deus. Porque o pecado que você pratica contra o seu corpo, diz Paulo, é contra o Espírito de Deus. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Seu corpo é a catedral existencial do Espírito Santo. É o lugar onde Deus habita. Quem habita em você é santo. E exige de você dedicação do seu corpo inteiramente a Ele.
Vou terminar, irmãos, e vou deixar 4 conselhos aqui, práticos, para quem deseja glorificar a Deus na área do namoro. E agora eu vou falar como pastor dessa igreja. Há 4 coisas que eu tenho observado e eu preciso dizê-las e eu não vou pedir desculpa a ninguém depois que dizê-las. Primeira, lembre-se de buscar a Deus prioritariamente. Jesus disse em Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em quê? Mas buscar como? Em primeiro lugar. O conselho que eu estou dando parece piegas, mas não é. Deus tem que ser buscado prioritariamente. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo algo. A sua maior necessidade, preste atenção, não é de namorado, não é de namorada, não é de companhia do seu lado. A sua maior necessidade é de Deus. Tem muito jovem, moço, moça, que fica naquela fissura, naquela agonia, porque todo mundo tem namorado e eu não tenho, eu preciso ter uma a qualquer custo. Quem vive essa fissura, vive essa agonia, precisa entender que essa angústia não é falta de namorado. Não é falta de namorado, é falta de Deus. Porque se Deus for buscado prioritariamente na sua vida, você vai ver que não há angústia e não há anseio maior para ter companhia do lado. Você precisa pensar seriamente sobre isso. Eu tenho falado isso a alguns moços com instância e de forma particular. Você precisa de Deus. Busque mais a Deus. E você vai ver que essa necessidade extrema que você está sentindo não é de pessoas. Até porque você vai ter namorada, namorado, e você vai ver que ainda continua esse sentimento lá. Você precisa de Deus. Segundo, lembre-se que tudo tem o seu tempo e lugar. Tudo tem seu tempo. Diz o sábio Salomão lá em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. Vai haver tempo, inclusive, para namorar. Mas talvez agora não seja tempo de namorar. Talvez agora seja tempo de estudar. Talvez agora seja tempo de se aprimorar. Talvez agora seja tempo de se estruturar para a vida. Talvez agora seja tempo de fazer amizades. Eu fico olhando os moços aqui da igreja, logo começam a namorar, se isolam dos grupos ou do grupo. Ficam vivendo, parece que 70%, 80%, 90% em função de uma pessoa só. Talvez não seja tempo de namorar, seja tempo de fazer amizade com os outros jovens. Talvez agora seja tempo de sentar, ver um bom filme, andar com os pais, por que não? Quando são pequenos, querem viver agarrados na barra da saia da mãe, crescem um pouco, não querem mais andar com os pais. Talvez agora seja tempo de andar com eles, conversar com eles, ouvir mais os conselhos. Talvez agora seja tempo de dedicar-se a outras coisas, que não a namoro. Porque alguns namoros estão acontecendo fora do tempo. E isso está comprometendo o namoro, está comprometendo os estudos, está comprometendo a vida, está comprometendo inclusive os ideais. Tudo tem seu tempo. Mas também tudo tem o quê? Seu lugar. E definitivamente esse lugar não é a igreja. Tem gente que parece que não entende o lugar que está. Segunda-feira retrasada eu entrei aqui na igreja, no templo, perdão. Segunda pela manhã eu vim buscar algo e eu rodei esses bancos da igreja. Papel de bala, copos, o povo deixa tudo aí. Igual sessão de cinema, já viram? A gente vai na sessão de cinema quando sai aquelas pipocas, tudo espalhado. Sem noção do lugar em que estão. Há muita gente que namora e não tem noção do lugar que está. A igreja é um lugar santo. O momento do culto é um momento sagrado. Nós nos voltamos inteiramente para o eterno, para Deus. Aqui não é lugar de namoro. Tem gente que fica durante o culto de mãos dadas. Tem gente que fica deitando no ombro do outro. Ou acariciando a cabeça do outro. Como se estivessem namorando. Aqui não é lugar disso. Quando nós entramos aqui para adorar, nós adoramos a Deus e esquecemos. Vou fazer agora, se Deus permitir, dia 18 de março, 24 anos de casamento. Mas eu posso testificar, Marlene saiu agora, mas eu posso testificar isso. Nós não entre namoro, noivado, casamento, 2 anos, ou talvez 1 ano e meio. Nunca seguramos a mão um do outro durante culto. Nunca perdemos a atenção do culto. Hora de culto é hora de culto, hora de namorar é hora de namorar. Não se confunda isso. Se não consegue, senta separado durante o culto.
Mas na hora do culto, pensa em Deus, ouve a palavra de Deus, pensa em Deus, não namora. Porque a igreja não é lugar disso. Aqui não é cinema, aqui não é teatro, aqui não é parque de diversão, aqui é a casa de Deus. Tudo tem seu tempo e tudo tem seu lugar. Terceiro, lembre-se que relacionamento é coisa séria. Provérbios diz que ninguém pode brincar. E o sábio Salomão diz que alguns falam, fiz isso por brincadeira. Ninguém pode brincar com o coração dos outros, o sentimento dos outros. A Bíblia não ensina essa prática indigna do ficar. Aliás, isso é uma prática moderna. Relacionamento sem compromisso. Beija um hoje, beija outro amanhã, sai com outro amanhã. Ninguém tem compromisso. Está livre para você fazer o que você quiser. Isso não é namoro, irmãos. Isso não é namoro. Isso é uma indignidade. Quem conhece Jesus não faz isso, não pode fazer isso. Sabe para que existe namoro? Para a gente conhecer alguém, para estabelecer relacionamento, para identificar uma possível parceira ou parceiro para a vida a dois no casamento. Aliás, se você não tem idade para pensar em casamento, nem deveria namorar, para começar a história. Você já tem emprego? Você já tem vida estruturada? Namoro é para quem pode pensar, pelo menos, em casamento. Já estou trabalhando. Já tenho possibilidades de pensar em casamento. De comprar uma casa, comprar os móveis, manter uma esposa. É para isso. Ou então está dizendo assim, já estou terminando a faculdade, daqui 1 ano, 2 anos eu vou começar a trabalhar e já vou poder estruturar. Já tem possibilidades de pensar. Se você não tem idade para isso, não pode pensar em namorar. Namoro é para quem tem estrutura de vida, para quem tem maturidade. Porque namoro foi feito para conhecer alguém para casar. Namoro não é para brincar. Namoro não é para preencher tempo. Você quer preencher tempo? Aluga um filme. Quer preencher tempo? Vai para o parque de diversão. Vai para o Hop Hari. Quer preencher tempo? Compra um bom livro. Mas não namora, porque namoro não é para preencher tempo. Namoro é para estabelecer relacionamento sério, pensando em casamento. Ninguém pode fazer por brincadeira. 1 Coríntios 13, verso 5, a Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. Quem fica nessa história de ficar está buscando seus próprios interesses. Não estou fazendo nada, eu quero dar uns beijos por aí, quero agarrar, quero abraçar, quero ser acariciado. Está buscando seus próprios interesses, isso não é amor. Isso não é amor, isso é depravação, isso é prostituição, isso é porneia, é impureza. E a Bíblia condena isso, e o Deus da Bíblia diz que Ele é vingador dessas coisas. A quarta e a última eu vou terminar. Lembre-se que existe um modo certo de namorar. Namorar é assim, ó. Andar de mãos dadas. Namorar é sentar e conversar. Namorar é sentar e abrir a Bíblia e conversar sobre assuntos da Bíblia, orar um pelo outro. Namorar é sentar e conversar sobre o futuro, projetar coisas para o futuro, quem sabe o casamento, como vai ser a nossa vida lá na frente. Mas na cabeça hoje de muita gente que namora, namorar é beijar, é acariciar e depois ir para onde? Sejamos sinceros, é ir para a cama. Hoje muito rapaz quando diz para a moça, eu te amo, ele está dizendo assim, eu quero ir para a cama com você. Namorar não é isso. Eu louvo a Deus pela palavra que Paulo usou aqui, no verso 6. E nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Defraudar é iludir. Defraudar é criar expectativas. Defraudar é despertar desejo que não pode ser licitamente satisfeito. Eu costumo dizer que se um rapaz abraça um poste pensando numa mulher, ele já se excita. Agora imagina abraçar uma moça bonita, cheirosa. Por isso que não pode se dar liberdade. Não pode ficar acariciando, você não é casado. Isso é para quem é casado. Aliás, os casados precisam aprender isso novamente, porque desaprenderam também. Guardaram isso dentro do guarda-roupa no dia que casaram. Tinha que tirar do guarda-roupa. Mas se você é solteiro, isso não é para você. Porque se você brincar com isso, você vai se queimar. Você não pode defraudar. Você não pode despertar um desejo que não pode licitamente satisfazer. Não adianta querer ficar brincando. Não, nós não vamos chegar no final. Vai chegar no final. E mesmo que não chegue, não pode fazê-lo.
Porque essa esfera de intimidade, ela só é lícita e permitida dentro do casamento. Paulo disse que quem rejeita essas coisas não rejeita os homens, mas rejeita a Deus. Todas as pessoas que estão aqui, elas têm a liberdade de escolher como vão viver. Se elas vão viver para agradar a Deus ou desagradá-lo. Se você não quer agradar a Deus, o que eu falei aqui vai ter a mínima importância na sua vida. Mas se você quer agradar a Deus, você quer viver para a glória dele, quer ser um vaso útil e um vaso de honra nas mãos dele, você precisa parar e considerar isso. Eu não sou casado, eu não posso, nós não podemos. Não dá para a gente segurar, vamos desmanchar o namoro. Sim, não desmanchar esse namoro, a gente não consegue se controlar. Pode casar agora? Não pode, então separa. É melhor fazer isso do que ficar em pecado desagradando a Deus. E eu vou lhes dizer algo para eu terminar. A Bíblia diz que quem faz a vontade de Deus permanece, e permanecer significa ser bem-sucedido. Você não perde nada em honrar a Deus. Você não perde nada em agradar ao Senhor. Há 15, 20 dias, quarta-feira, eu preguei aqui sobre José. E eu falei como ele rejeitou o pecado. Mas vocês veem um produto final da vida dele, onde Deus o colocou. Deus honra aqueles que o honram. Se você honrar a Deus, a sua vida, com seu corpo, com seu intelecto, com tudo que você tem, se prepare, porque Deus também vai te honrar. Deus vai te colocar em lugar maravilhoso, Deus vai te dar um bom lar, uma boa família. Mas você precisa honrá-lo primeiro. A pergunta que vale e a resposta é sua. Como agradar a Deus? Eu quero agradá-lo ou quero desagradá-lo? Vamos ficar em pé.